Prezados alunos da disciplina Física 1C, vamos agora para mais uma aula da nossa disciplina. Essa apresentação contará com a aula 28 da disciplina. Estamos no semestre 2020/2 e estamos trabalhando em ensino remoto emergencial. Por isso, todas as aulas estão sendo passadas no formato de videoaulas. Nessa aula 28, nós vamos falar sobre a resolução passo a passo de um problema. Mais especificamente, a resolução passo a passo de um problema de trabalho e energia nos movimentos de rotação e rolamento. O problema é este que aparece aqui na página. Um bloco de massa 4,20 kg está apoiado sobre um plano horizontal áspero. Aqui no desenho está o bloco. O bloco está preso a uma corda ideal, ou seja, uma corda muito leve, de massa desprezível, que é muito fininha e é inextensível. Essa corda passa sem deslizar por uma roldana, que é um disco de massa 3,50 kg e raio RD centímetros, o qual pode girar livremente em torno do eixo fixo que passa pelo seu centro de massa. A roldana é então o disco. A corda também está enrolada na periferia de uma esfera maciça e homogênea, de massa 12,4 kg e raio RE, a qual está apoiada sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ igual a 36,9 graus com a horizontal. Aqui está a esfera apoiada no plano inclinado, este é o ângulo θ, que nesse caso vale 36,9 graus. Quando o sistema é solto a partir do repouso, então inicialmente os objetos são mantidos em repouso por um agente externo, que então solta o sistema a partir do repouso, a esfera desce o plano rolando sem deslizar, o que a gente chamou no modelo estudado em aula de rolamento suave, com aceleração do centro de massa constante e de valor 1,173 metros por segundo ao quadrado. A esfera, quando ela desce rolando, ela puxa a corda que passa pelo disco faz o disco girar e a corda que está presa no bloco faz o bloco deslizar também. Vejam que aqui está escrito o aro, mas na verdade não é um aro, tá, pessoal? É o disco. Gira e o bloco desliza pelo plano horizontal, transladando para a direita. De acordo com essa figura aqui, o bloco vai para a direita, o disco gira e a esfera desce o plano ao mesmo tempo que também gira, porque ela está em movimento de rolamento. Responda as perguntas abaixo considerando o intervalo desde o início do movimento, partindo do repouso no tempo zero, até o momento em que a esfera se encontra em uma altura 2,50 metros abaixo de sua altura inicial. Use G igual 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, as perguntas que nós temos que responder neste exercício são as seguintes. Primeiro, calcule a variação na energia potencial gravitacional da esfera para o intervalo em questão. Responda em joules com 3 algarismos significativos. Segundo, calcule as energias cinéticas da esfera, do disco e do bloco no final do intervalo em questão. Responda em joules com 3 algarismos significativos. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco durante o intervalo em questão. Responda em joules com 3 algarismos significativos. E por fim, calcule o coeficiente de atrito estático entre o plano horizontal e o bloco. Responda com 3 algarismos significativos. Então, este é o problema que nós vamos resolver nessa aula agora. Vejam que ali ele diz que nós devemos considerar o intervalo desde o início do movimento. Então, por exemplo, se esse desenho representa o início do movimento, essa situação no tempo igual a zero, até que a esfera tenha descido 2,50 metros abaixo da sua posição inicial. Esse seria o fim do intervalo que nós estamos considerando. Vamos para a primeira pergunta. Calcule a variação na energia potencial gravitacional da esfera para o intervalo em questão. Responda em joules com 3 algarismos significativos. Então, nós sabemos que a esfera está sobre o plano
e que ela desce desde a posição inicial até uma posição que nós vamos chamar de posição final, que não é o final eterno da eternidade, é simplesmente o final do intervalo de tempo que nós estamos considerando aqui. A esfera parte de uma certa altura, que eu vou chamar de HI, altura inicial. E a esfera chega numa certa altura, que eu vou chamar de HF final, que é quando completa o intervalo de tempo. O que é a variação na energia potencial gravitacional? A variação da energia potencial gravitacional é a diferença entre o valor final da energia potencial gravitacional e o valor inicial da energia potencial gravitacional. Então, delta UG é UGF menos UGI. Qual é o formato da energia gravitacional? Então, nós vimos isso nas videoaulas e também tem no livro que nós estamos usando na disciplina. O formato da energia potencial gravitacional é mgh. Então, aqui nós temos que a variação da energia potencial gravitacional é massa da esfera vezes g vezes a altura final, menos massa da esfera vezes g vezes a altura inicial. Aí chega nesse ponto, alguém pode bugar, tá? Porque chega nesse ponto, alguém pode dizer assim, mas eu não sei os valores de HF e HI, o enunciado não me deu essas alturas, então não tem como calcular. A resposta é impossível responder com as informações do enunciado. Muita calma nessa hora, tá, pessoal? Não se pode ter aquela visão de que física é pegar uma fórmula e jogar número dentro, tá? Isso não é física. Isso é um exercício que às vezes se faz no ensino médio ou um pouquinho antes, mas que não é física de verdade. Física é você pegar todos os conceitos que você aprendeu sobre aquela matéria e combinar os seus conceitos aprendidos com o seu raciocínio lógico para chegar na solução de problemas. Então, neste caso aqui, de fato, o enunciado não fala qual é a altura HI nem qual é a altura HF. Mas vejam bem, se nós colocarmos ME vezes G em evidência, essa equação fica ME vezes G que multiplica HF menos HI. O que é HF menos HI? É a diferença entre a altura final menos a altura inicial, ou seja, é o deslocamento vertical ΔH da esfera. Então, a variação na energia potencial gravitacional depende do deslocamento vertical, independente de qual é o valor absoluto de HF e HI. Então, se eu sei qual é o deslocamento vertical, eu não preciso saber os valores absolutos de HF e HI. E o enunciado me diz o seguinte: o final do intervalo é quando a esfera se encontra em uma altura 2,50 metros abaixo de sua altura inicial. Então, está aqui a dica do enunciado para a gente resolver essa questão. A esfera se desloca plano abaixo e a diferença de altura, o deslocamento vertical dessa esfera, que é o que eu estou chamando de ΔH, esse deslocamento é 2,50 metros para baixo. Notem que é para baixo, isso é muito importante. Quando nós estamos trabalhando com energia gravitacional, o referencial da direção y, que é a direção que a gente está pegando a altura aqui, sempre aponta para cima. Porque quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Então, o que está acontecendo? O referencial é positivo para cima, mas o nosso deslocamento é para baixo, ou seja, o nosso deslocamento é contra o referencial. O que isso quer dizer? Esse é um deslocamento de sinal negativo. Então, o deslocamento ΔH aqui é menos 2,50 metros. Por quê? Porque é um deslocamento vertical para baixo. E para baixo é contra o referencial positivo da energia gravitacional, que aqui está relacionado com o eixo Y, que é para cima. Então, ΔH vale menos 2,50 metros de acordo com o enunciado. Se a gente coloca isso na conta, então a variação de energia potencial gravitacional é massa da esfera vezes gravidade vezes esse deslocamento vertical. E aí a gente chega na resposta. A resposta é a variação da energia potencial gravitacional da esfera
é menos 304,11 Joule. Por que o sinal menos é importante? Para dizer que a esfera está descendo, para dizer que no final ela tem menos energia gravitacional do que ela tinha no início. Ah, essa energia gravitacional sumiu? Não, nós vamos ver ao longo do problema o que aconteceu com essa energia gravitacional. Mas, por enquanto, o que a gente conclui é que a variação é negativa, ou seja, essa energia gravitacional da esfera diminuiu ao longo do tempo. Como nós estamos trabalhando com 3 algarismos significativos, eu devo arredondar essa resposta para 3 algarismos. Então, 3, 0, 4 são 3 algarismos. O que vem depois do 4? 11. 11 é menor que 50. Então, eu arredondo para 304 joules. Então, eu escrevo assim. A resposta da variação da energia potencial gravitacional é menos 304 joules. Para a energia gravitacional da esfera, né? Existe outra maneira de raciocinar também, pessoal. Talvez alguém já esteja até pensando, mas eu faria diferente. É possível fazer diferente, porque vejam bem, a altura para a qual a coordenada vertical da posição é zero é uma altura arbitrária. O que isso quer dizer? Nós escolhemos aqui no eixo y qual altura corresponde ao valor zero. Eu posso dizer que o valor zero está aqui, eu posso dizer que o valor zero está aqui. É uma coisa arbitrária. A pessoa que está resolvendo o problema escolhe, e ela deve escolher aquilo que for mais conveniente para ela. Certo? Não existe uma lei universal que a altura zero é onde está o chão. Tá? Isso depende do problema que vocês estão resolvendo. Neste caso aqui, como essa escolha é arbitrária, nós podemos fazer a escolha de altura zero a fim de facilitar a resolução do problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o lugar onde a altura vale zero para que fique uma resolução mais conveniente nesse caso. Eu vou dizer o seguinte, a altura mais baixa da esfera, qual é a altura mais baixa da esfera? É a altura final. Eu vou dizer que esta altura final da esfera corresponde ao valor zero no meu referencial. Ora, se eu disser que a altura final da esfera corresponde aqui ao valor zero, então a altura inicial da esfera, obviamente, corresponderá ao valor 2,50 metros, porque eu sei que a diferença de altura entre HI e HF é 2,50 metros. Então, eu poderia ter dito assim, eu digo que o zero do meu referencial está na altura de HF, então HF vale zero, e, portanto, o meu HI vai valer 2,50. E aí eu posso voltar aqui nesta equação e usar estes valores de HF e de HI para fazer o cálculo e dar o mesmo resultado. Então vejam bem, quanto seria a energia potencial gravitacional inicial da esfera? MeG vezes HI. Quanto é o HI se eu colocar o zero aqui? É 2,50. Então a energia gravitacional inicial da esfera seria 304,11 joules. Quanto seria a energia gravitacional final da esfera nesse caso? MeG vezes HF. Só que o HF é onde está a altura zero. Me vezes G vezes zero dá zero. Então a energia gravitacional final para mim seria zero. Qual é a variação de energia gravitacional entre esses dois pontos? É o G final menos o G inicial, ou seja, 0 menos 304,11. Ou seja, dá a mesma variação de energia potencial gravitacional da esfera de menos 304 joules. Certo? Então, são duas maneiras de pensar sobre o problema. Não tem que se desesperar porque o enunciado não deu um valor numérico de HI e de HF. Nós temos que usar o nosso conhecimento sobre as coisas da física para resolver o problema. Não é uma questão só de procurar número para colocar na forma. Então, essa é a resolução da letra A. Vamos para a letra B. Calcule as energias cinéticas da esfera, do disco e do bloco no final do intervalo em questão. Responda em joules com 3 algarismos significativos. Vamos começar pela esfera.
Então, nós sabemos que este intervalo corresponde a uma variação na altura da esfera de 2,50 metros. A esfera, na verdade, se move ao longo do plano, certo? Então, a distância percorrida pelo centro de massa, e aqui a distância percorrida pelo centro de massa vai ser igual ao deslocamento do centro de massa, que eu estou chamando de ΔRCM, está relacionado diretamente com a variação de altura, como a gente pode ver por esse triângulo aqui. E nós sabemos que este ângulo dentro do triângulo vale exatamente θ, que é 36,9 graus. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é calcular o valor desse deslocamento aqui, que corresponde à distância percorrida pelo centro de massa da esfera. Nós sabemos que o seno do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno θ é ΔH sobre ΔR do centro de massa. Vejam bem, tá, pessoal? Essa aqui é uma relação entre módulos, não uma relação entre vetores. Então, eu estou pegando os módulos das grandezas aqui. O valor numérico do seno de θ, o valor numérico de ΔH e o valor numérico do deslocamento do centro de massa. Então, se eu inverto essa relação, eu posso passar ΔR para cá e eu posso passar seno de θ para lá. E eu chego à conclusão que o deslocamento do centro de massa, que é igual à distância percorrida pelo centro de massa nesse caso, é ΔH sobre seno θ. Eu sei que o ΔH é 2,5, eu sei que o seno de θ é o seno de 36,9. Esse seno de 36,9 dá 0,600. Eu faço a conta aqui, eu encontro que o centro de massa da esfera se deslocou 4,16667 metros. Estou usando várias casas aqui porque ainda não é a resposta final, tá, pessoal? Na resposta final, a gente arredonda para 3 algarismos. Enquanto não é a resposta final, vamos usando vários algarismos aqui. Muito bem. O que adianta saber que o centro de massa percorreu essa distância aí? Ora, vejam bem. A aceleração do centro de massa é constante. Ora, isso quer dizer que o ponto do centro de massa percorre uma trajetória que tem a ver com o mr e o v. Tá? Olhem bem, eu não estou dizendo que a esfera está em mr e o v. Não, a esfera não está em mr e o v. A esfera está em movimento de rolamento. A esfera faz duas coisas. Ela desce o plano ao mesmo tempo que ela gira em torno do ponto do centro. O que eu estou dizendo é que o único ponto, que é exatamente o ponto do centro, que está no eixo de rotação, que é o centro de massa, é o ponto onde não tem giro. É o único ponto que não gira. Ele é um ponto fixo em cima do eixo de rotação. Então, única e exclusivamente para o ponto do centro de massa, o movimento é um mr e o v, porque a aceleração do centro de massa é constante. Ora, se o movimento é mr e o v, eu posso usar equações do mr e o v, tipo aquela que o tio Torricelli nos ensinou. A velocidade do centro de massa ao quadrado é a velocidade inicial do centro de massa ao quadrado mais 2 vezes a aceleração do centro de massa vezes o ΔR. Qual ΔR aqui? Do centro de massa, obviamente. Então, nós podemos calcular isso aí. A velocidade do centro de massa ao quadrado vai ser 0, porque o sistema parte do repouso, isso aqui é 0, mais 2 vezes a aceleração do centro de massa vezes o deslocamento do centro de massa, que nós calculamos ali em cima. Então, a gente chega à conclusão de que a velocidade ao quadrado do centro de massa é 9,775 metros quadrados por segundo ao quadrado. Eu preciso dessa velocidade para calcular a energia cinética, por isso que eu fiz esse desenvolvimento até aqui. Eu vou aproveitar para fazer mais um cálculo, que não está ligado direto com a energia cinética da esfera, mas que vai me ajudar nos outros itens. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui.
Já que o centro de massa é o único ponto que descreve um MRUV, para o centro de massa é verdade que ΔR do centro de massa é V0 do centro de massa vezes T, mais aceleração do centro de massa sobre 2, vezes T ao quadrado. Equação da posição do MRUV, certo? Essa V0 vale zero porque parte do repouso. Então eu tenho basicamente que o tempo ao quadrado é 2 vezes ΔR do centro de massa dividido pela aceleração do centro de massa. Só passei o 2 multiplicando para o outro lado, o ACM dividindo, certo? Eu tenho esses valores, então eu posso calcular o tempo. O tempo vai ser a raiz de 2 vezes o ΔRCM dividido pelo ACM. E aqui eu chego à conclusão que o tempo que a esfera levou para descer 2,50 metros foi um tempo de 2,6654 segundos. Eu vou usar este valor depois, por isso que eu já calculei ele aqui. Mas vamos então à energia cinética. O movimento da esfera é um movimento de rolamento sem deslizamento. Como eu falei aqui, ao mesmo tempo que ela translada plano abaixo, ela também gira em torno do seu centro de massa no movimento de rolamento suave. Então, como é que é a energia cinética no movimento de rolamento? A energia cinética da esfera vai ser 1 meio vezes a massa da esfera vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Não é qualquer velocidade, é só a do centro de massa ao quadrado, mais 1 meio vezes o momento de inércia da esfera vezes a velocidade angular da esfera ao quadrado. Certo? Como no movimento de rolamento tem translação e rotação, a energia cinética tem duas partes. Uma parte da translação do centro de massa, outra parte da rotação de todos os outros pontos. Vamos calcular então essa energia cinética. Nós sabemos também que no movimento de rolamento sem deslizamento, a velocidade do centro de massa é igual ao produto ômega pelo raio do objeto. No caso aqui, a VCM da esfera é ômega da esfera vezes raio da esfera. Então, se a gente eleva ao quadrado essa relação e passa o RE dividindo para o outro lado, a gente chega à conclusão de que ômega ao quadrado é VCM ao quadrado sobre RE ao quadrado. Então, a gente poderia calcular o valor de ômega ao quadrado. A gente já tem aqui o de VCM ao quadrado, né? Aí, nesse ponto, de novo, alguém pode dizer, mas o enunciado não diz o valor de RE. E realmente, o enunciado não dá o valor de RE. Ele só diz que o raio da esfera é RE. Ah, então não tem como resolver, está tudo errado. Calma, pessoal. Se não tem o número para colocar na fórmula, não quer dizer que está tudo errado. Vamos trabalhar um pouquinho com essa equação aqui, usando nossos conhecimentos de momento de inércia, para ver se não dá para resolver, mesmo sem ter o RE. Então vamos lá, não temos o valor de RE, mas sabemos que a energia cinética da esfera é 1 meio vezes a massa da esfera vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado mais 1 meio vezes quem? Momento de inércia da esfera. E quanto é o momento de inércia de uma esfera sólida? 2/5 vezes a massa da esfera vezes o raio da esfera ao quadrado. Isso multiplica quem? Ômega ao quadrado. Mas quanto é ômega ao quadrado? Ômega ao quadrado é VCM ao quadrado sobre RE ao quadrado. Então vejam bem, quando a gente substitui o momento de inércia pela sua equação e o ômega pela sua equação, a gente chega numa situação onde esse RE ao quadrado do momento de inércia corta com 1 sobre RE ao quadrado do ômega ao quadrado. E aí a gente não precisa do valor de RE para resolver. Porque essa equação, e aqui também, ó, esse 2 do 1 meio corta com aquele 2 do 2/5. E aí a nossa equação fica, energia cinética da esfera é 1 meio vezes a massa da esfera vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado mais 1/5 vezes a massa da esfera vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Não precisa do valor de RE para chegar na energia cinética. Por isso que o enunciado não diz.
E agora, como é que a gente resolve? Faz o mínimo múltiplo entre 1/2 e 1/5, né? Mínimo múltiplo é 10, 10 por 2 dá 5, mais 10 por 5 dá 2, 5 mais 2, 7. Então, a energia cinética da esfera é 7 décimos vezes a massa da esfera, vezes VCM ao quadrado. Agora, então, a gente substitui os valores, fica energia cinética da esfera 7 décimos de 12,4, que é a massa da esfera, vezes 9,775, que é VCM ao quadrado. E chegamos na resposta para o primeiro objeto. A energia cinética da esfera 84,847 Joule. Nós estamos trabalhando com 3 algarismos significativos. Então, na resposta final, a gente arredonda para 3 algarismos. 1, 2, 3. Então, 84,8. O que vem depois do 8? 47. É menor que 50. Então, arredondando, fica 84,8 joules. Aqui a resposta, energia cinética da esfera, 84,8 joules. Vamos agora fazer do disco e do bloco. Então, o disco. O disco está no movimento de rotação pura. O disco está preso no centro, o centro dele está preso num eixo aqui, que está preso nos planos aqui, e esse eixo aqui não deixa o disco andar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. A única coisa que o disco faz é girar. Então, o disco está no movimento de rotação pura. Para esse tipo de movimento, a energia cinética é 1/2 vezes o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, precisamos do momento de inércia do disco e da velocidade angular do disco. Como é que nós vamos chegar na velocidade angular do disco? Quem é que liga o disco com a esfera? Quem liga o disco com a esfera é a corda, certo? Então, quem relaciona o movimento da esfera com o movimento do disco é a corda. Para este caso específico, tá? Uma coisa importante que vocês têm que aprender é identificar o que é uma fórmula geral, que vale sempre, ou que vale para a grande maioria dos casos, e o que é uma fórmula específica, que vale para um problema. Então, ignorando o resto do universo e se concentrando apenas neste problema, para este caso específico, onde a corda passa na borda da esfera, então, para casos onde a corda passa na borda da esfera, nós vamos ter o seguinte: a aceleração tangencial do disco é igual à aceleração da corda, certo? A corda passa na borda do disco. Então, a aceleração tangencial do disco é igual à aceleração da corda. E a corda passa onde? Na borda da esfera. Então a aceleração da corda é a aceleração tangencial da esfera. Vejam bem, a esfera está num movimento de rolamento. Ela desliza ao mesmo tempo que ela gira. Não, desculpa, ela translada, não é que ela desliza. Ela translada ao mesmo tempo que ela gira. O disco apenas gira. Então, a corda liga o topo da esfera ao topo do disco. No topo do disco, o que nós temos? A aceleração tangencial. No topo da esfera, o que nós temos? O dobro da ACM. Se vocês lembrarem lá dos slides onde nós explicamos o movimento de rolamento, lá nos slides tem esse desenho aqui. Para um objeto que está em rolamento, então vejam bem, isso aqui é para a esfera, tá? Isso aqui não é o disco, é a esfera. Para um objeto que está em rolamento, como ele faz duas coisas, que são translação e rotação juntas, o ponto do topo, e apenas o ponto do topo, tem uma aceleração que é o dobro de ACM, porque aqui se junta a parte de aceleração translacional com a parte de aceleração rotacional também. E isso dá uma aceleração que é o dobro de ACM. Então, como a aceleração tangencial do disco é igual à aceleração da corda, e a corda passa na borda da esfera, a aceleração da corda é o dobro da ACM da esfera.
Então, moral da história, a aceleração tangencial do disco é o dobro da aceleração do centro de massa da esfera. Então, nós temos que a aceleração tangencial do disco vai ser 2,346 metros por segundo ao quadrado, que é o dobro de ACM, e nós sabemos que o tempo de giro do disco é o mesmo tempo de movimento da esfera. Esse tempo nós calculamos na parte anterior que nós falamos da esfera. O tempo de movimento é 2,6654 segundos. Então, com essas informações, vamos tentar achar a velocidade angular do disco. Movimento de rotação, a aceleração tangencial é igual a alfa vezes r, certo? A aceleração tangencial na borda será, então, alfa vezes o raio do disco. Se eu inverto essa equação, eu posso dizer que a aceleração angular alfa do disco é a aceleração tangencial do disco dividido pelo raio do disco. Ah, não, mas não dá para calcular, porque o enunciado não diz o valor do raio do disco. Bom, nesse ponto vocês já viram, né, que quando eu ponho esse desenho, eu vou tirar uma carta da manga. Tudo bem, o enunciado não me diz o valor do raio do disco, mas física não é só jogar número no lugar de letra. Será que eu não consigo resolver mesmo sem saber o valor de RD? Vamos continuar com a resolução. Eu não sei RD, mas quanto é a aceleração tangencial? Ah, é 2,346. O disco tem um movimento de rotação. Ele gira com aceleração angular constante. Por que alfa é constante? Porque alfa está ligada com a aceleração tangencial. E a aceleração tangencial está ligada com a cm da esfera. Se a cm da esfera é constante, a tangencial do disco é constante também. Se a tangencial do disco é constante, alfa também é constante. Então, para o disco, nós podemos usar as equações do movimento circular uniformemente variado. Ômega vai ser ômega zero mais alfa t. Como ômega zero vale zero, porque parte do repouso, ômega é simplesmente alfa vezes t. Mas quanto é alfa? Olha, é a aceleração tangencial sobre o raio do disco. Então, esse ômega que aparece aqui na equação da energia cinética, ele vale a aceleração tangencial sobre raio do disco vezes tempo. Nós não sabemos o valor do raio do disco, mas nós sabemos os valores da aceleração tangencial e do tempo. Então, nós podemos escrever assim: ômega vale 6,253, que é justamente o produto desses dois valores aqui, dividido por RD. Vamos colocar na fórmula da energia cinética. Então, a energia cinética é 1/2 vezes momento de inércia do disco vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, vai ficar: energia cinética do disco é 1/2 vezes... Qual é o momento de inércia de um disco? 1/2 vezes a massa do disco vezes raio do disco ao quadrado. Isso vai multiplicar quem? Ômega, que a gente calculou aqui, que também vai elevado ao quadrado. Então, a nossa equação vai ficar 1/4, que é 1/2 vezes 1/2, vezes 3,50, que é a massa do disco, vezes 39,10, que é o 6,253 ao quadrado, vezes RD ao quadrado sobre RD ao quadrado. E olha só, a gente não precisava saber o valor de RD, por isso que o enunciado não disse, porque aqui o RD de cima corta com o RD de baixo. E aquilo ali vira simplesmente 1. Então fica 1 vezes 39,10 vezes 3,5 vezes 1/4. E aí a gente chega na energia cinética do disco. A energia cinética do disco é 34,213 joules. Nós estamos usando 3 algarismos, certo? Então, depois do 2 vem 13. 13 é menor que 50, eu arredondo isso aqui para 34,2. Energia cinética do disco, 34,2 joules. Falta o bloco. Então, aqui, ainda da letra B, depois a gente vai para C, tá? Ainda da letra B, calcular a energia cinética do bloco. O que nós sabemos do bloco? Bom,
ele está no movimento de translação pura. O bloco desliza para a direita sem girar, não tem nada de giro. Então, nesse caso, a energia cinética do bloco é 1/2 vezes massa do bloco vezes a velocidade do bloco ao quadrado. Energia cinética de translação. Então, o que nós precisamos? A massa do bloco e a sua velocidade. O que nós sabemos sobre o movimento do bloco? A aceleração do bloco é a mesma aceleração da corda, porque o bloco está preso na corda e ele não gira. Então, se a corda anda 2 metros, o bloco anda 2 metros também. Os dois estão ligados firmemente e não tem giro. Como a aceleração da corda é o dobro da aceleração do centro de massa da esfera, justamente porque a corda passa na borda da esfera e a esfera está rolando, então nós temos que a aceleração do bloco é o dobro da ACM da esfera. Então nós temos a aceleração do bloco, que é 2 vezes a ACM, que dá 2,346 metros por segundo ao quadrado, e nós também temos o tempo de movimento, que é o mesmo tempo dos outros objetos, 2,6654. Como a ACM é constante, a aceleração do bloco também será constante. Se a aceleração do bloco é constante, ele está em mRu/v. A equação da velocidade no mRu/v é v igual v0 mais at. Lembrando que o sistema partiu do repouso, v0 vale 0. Então, nós ficamos com v é igual a vezes t. Aqui está o valor de A, aqui está o valor de T. A velocidade do bloco é 6,253 metros por segundo. Agora é só substituir na fórmula da energia cinética. Então, a energia cinética será 1/2 vezes a massa, que é 4,20, vezes a velocidade, 6,253 ao quadrado. E quando a gente faz essa conta, a gente encontra 82,110 joules. Essa é a energia cinética do bloco. Nós estamos colocando as respostas com 3 algarismos significativos, até porque esse é o número de menor algarismos fornecido no enunciado. Então, aqui nós temos 3 algarismos, e aí então 8, o 2 e o 1, e depois do 1 nós temos 10. 10 é menor que 50, então fica 82,1 joules. Com isso, nós terminamos a letra B. Calcular as energias cinéticas da esfera, do disco e do bloco no final do intervalo. Vamos para a letra C. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco durante o intervalo em questão. Responda em joule com 3 algarismos significativos. Bom trabalho da força de atrito. Olha, se o bloco desliza por um plano que não é perfeitamente liso, o bloco está em movimento, esse atrito é cinético. Então, nós temos uma força de atrito cinético. A força de atrito cinético, que é μc vezes a normal, ela é uma força de módulo constante. Então, como a força de atrito cinético tem módulo constante, nós podemos calcular o trabalho dessa força pelo produto força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Da onde vem essa equação aqui? Na verdade, essa equação vem do produto escalar da força pelo deslocamento, certo? O módulo do produto escalar é módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Muito bem, se eu tentar usar essa equação aqui, bom, eu preciso saber o deslocamento do bloco. Qual é o deslocamento do bloco? Deve ser o mesmo da esfera. A esfera se deslocou 4,167, então o bloco deve ter se deslocado a mesma coisa. Muita calma nessa hora, tá, pessoal? Vamos fazer o cálculo do deslocamento do bloco para ver. O deslocamento do bloco é v0t mais a aceleração do bloco sobre 2 vezes t ao quadrado. Os valores de A e t estão ali em cima, tá? Quando a gente faz essa continha aqui, o V0 é 0, porque partiu do repouso. Quando a gente faz essa continha aqui, a gente encontra que o deslocamento do bloco, na verdade, é 8,333333 metros. Ou seja, o deslocamento do bloco não é igual ao deslocamento do centro de massa da esfera.
Na verdade, esse deslocamento do bloco é exatamente o dobro do deslocamento do centro de massa da esfera. Por que isso? Não era para o deslocamento do bloco ser igual ao deslocamento do centro de massa? Não, não era. Porque nós não estamos falando de dois blocos que só transladam e não giram. Nós não podemos querer aplicar coisas que eram lá da área 1 aqui na área 3. Os movimentos do bloco e da esfera são diferentes. Por isso, eles têm acelerações diferentes. O movimento do bloco tem uma aceleração que é o dobro da aceleração do centro de massa da esfera. Por isso que aqui nós vemos o deslocamento do bloco sendo o dobro do deslocamento do centro de massa da esfera. Mas eles não deveriam ser iguais? Não, eles só deveriam ser iguais se a esfera deslizasse sem girar, que não é o caso. Então, na verdade, o correto é justamente que os deslocamentos não sejam iguais mesmo nesse caso. Eles só seriam iguais se fossem dois blocos deslizando sem nenhum giro. Muito bem, vamos calcular o trabalho então. Força de atrito cinético é μc vezes a normal. O bloco está no plano horizontal, certo? Se o bloco está no plano horizontal, o peso puxa o bloco para baixo, o bloco empurra o plano e o plano reage sobre o peso com uma força normal para cima. Essas são as únicas forças verticais no bloco. Então, o que acontece? O módulo do peso é igual ao módulo da normal. Então, a normal vale mBg. O deslocamento do bloco é esse aqui. E o cosseno do ângulo entre deslocamento e força de atrito é o cosseno de 180 graus. Por quê? O bloco se desloca para a direita. Mas a força de atrito age para onde? A força de atrito age contra o deslizamento. Então, a força de atrito cinético age para a esquerda. Como a força age para a esquerda e o deslocamento é para a direita, o ângulo entre ΔX e F é um ângulo de 180 graus. Então, o trabalho da força de atrito vai ser μc vezes mBg, aqui é massa, vezes gravidade, que é igual a normal, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. E aí, a gente chega à conclusão que o trabalho da força de atrito cinético é menos 343,35 vezes μc. Mas o enunciado não diz o valor de μc. Então não dá para responder. Dá marcar a opção lá. Não é possível responder com as informações do enunciado. Não, calma, pessoal. Qual é a carta que vai tirar da manga agora? Não vou tirar nenhuma carta da manga, porque se o enunciado não me diz o valor de μc, eu não tenho como continuar essa conta. Se eu não tenho como continuar essa conta, a mensagem é a seguinte: não posso usar esse caminho para achar o trabalho da força de atrito. Tenho que procurar outro caminho. Que outro caminho eu vou procurar que não seja essa forma? Algum outro caminho que use a matéria de trabalho e energia e que envolva o trabalho da força de atrito cinético. Se não tem como resolver por aqui, porque falta o valor de μc, vamos resolver por outro caminho que também use trabalho e energia. Alguém poderia dizer, eu vou usar a dinâmica. Tá, primeiro, vai passar um trabalho do cão, que não precisa passar. Mas tem gente que gosta de passar trabalho, fazer o quê? Mas assim, esta matéria é a matéria de trabalho e energia. O objetivo não é ficar resolvendo as coisas por dinâmica, é achar meios para resolver por trabalho e energia. Então vamos pensar um pouquinho, será que não tem outra maneira de chegar no trabalho da força de atrito cinético? Olhem bem, os três objetos se movem como um sistema, certo? Quando a esfera começa a descer, ela puxa a corda. Quando ela puxa a corda faz o disco girar. E a corda também puxa o bloco para a direita.
Então, é tudo interligado. O bloco só se move porque a esfera está descendo. Se a esfera não estivesse descendo, o bloco ficaria paradinho. E o disco também só gira porque a esfera está descendo. Isso quer dizer que a gente deve considerar o sistema como um todo, quando nós formos pensar na variação da energia mecânica. Então, eu não posso pensar só em energia do bloco, porque o bloco não está sozinho. Pensem bem, se não tivesse a esfera, o bloco simplesmente não ia se mexer. Então, nós podemos aqui usar a energia mecânica, mas tem que ser energia mecânica do sistema como um todo, porque o movimento dos objetos está interligado. Se nós pensarmos nas forças que estão atuando ali, a única força que é não conservativa e que atua sobre o sistema é justamente a força de atrito cinético do piso horizontal sobre o bloco. E nós sabemos qual é a relação entre a força não conservativa e a energia mecânica, certo? Nós aprendemos lá na videoaula e no livro da disciplina que a variação da energia mecânica do sistema deve ser igual ao trabalho da força ou das forças não conservativas. Então, outra maneira da gente achar o trabalho da força de atrito cinético, que é a única força não conservativa, é igualar ele com a variação da energia mecânica. Mas não pode ser energia mecânica do bloco, tem que ser energia mecânica do sistema, porque se a esfera não descesse, o bloco nem ia se mover. Então nós temos que fazer assim: o trabalho da única força não conservativa, que é justamente a força de atrito cinético, é igual à variação da energia mecânica do sistema. O que é a variação? Energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Nós não temos nenhuma mola nesse problema, tá, pessoal? Não tem energia potencial elástica para considerar aqui. Nós só temos energia cinética e energia potencial gravitacional. A rigor, a gente escreveria assim: o trabalho da força de atrito cinético é a soma de energia cinética da esfera, mais potencial gravitacional da esfera, mais cinética do disco, mais potencial gravitacional do disco, mais cinética do bloco, mais potencial gravitacional do bloco, todas elas somadas para o instante final. Menos a energia cinética da esfera, mais a potencial gravitacional da esfera, mais a cinética do disco, mais a potencial gravitacional do disco, mais a cinética do bloco, mais a potencial gravitacional do bloco, todas elas somadas para o instante inicial. E aí a diferença entre a soma no final menos a soma no inicial é a diferença entre as energias mecânicas, que é igual ao trabalho da força de atrito cinético. Mas vejam bem uma coisa, tá? Primeira coisa, tá? O que acontece no início? O sistema é solto do repouso. Então a energia cinética da esfera no início, zero. Energia cinética do disco no início, zero. Energia cinética do bloco no início, zero também. Ah, mas eu não sei a altura do disco, como é que eu vou calcular o G do disco? Ah, eu também não sei a altura do bloco, como é que eu vou calcular o G do bloco? Mas precisa calcular o G do disco e o G do bloco? O disco muda de altura? Não. O bloco muda de altura? Não. O que nós estamos calculando aqui? A variação da energia. Qual é a variação da energia gravitacional do disco se o disco não muda de altura? A variação é zero. Então, digamos assim, se a altura do disco fosse 10 metros, tá? Aqui seria mg vezes 10, só que aqui ficaria mg vezes 10 menos mg vezes 10 ali também, porque ele não muda de altura. Então, como a energia gravitacional é o mesmo valor antes e depois, tanto para o disco quanto para o bloco, esse UGD aqui, ele vai cortar com esse menos UGD ali. E esse UGB aqui vai cortar com esse menos UGB lá. Por que isso não acontece para o G da esfera? Porque a esfera é a única que muda de altura. Então, o G da esfera no final e no início são diferentes.
Mas para o bloco e para o disco, o G tem o mesmo valor no início e no fim. Então, quando tu faz o GD no fim menos o GD do início, é, por exemplo, MG10 menos MG10, que dá zero. Então, o que sobra aqui dessa conta, na verdade, é que o trabalho da força de atrito cinético é a energia cinética da esfera, mais a gravitacional da esfera, mais a cinética do disco, mais a cinética do bloco no final, menos a energia gravitacional da esfera no início. Pensem bem, quem é que faz todo o sistema se mover? O sistema só se move porque a esfera está descendo. Se a esfera não estivesse descendo, não tinha nenhum movimento. Então, da onde vem essas energias cinética da esfera, cinética do disco e cinética do bloco? Elas vêm da energia que tinha no início, que era a gravitacional da esfera. Então, se a gente coloca os valores aqui, vejam que nós temos todos esses valores, tá, pessoal? Se vocês olharem nos slides anteriores, vocês vão ver que nós calculamos todos esses valores nos slides anteriores. Fazendo a conta aqui, vai ficar cinética da esfera aqui, gravitacional da esfera na altura final, zero, porque eu disse que a altura final valia zero de altura, cinética do disco, cinética do bloco, menos gravitacional da esfera no início, que era na altura 2,5. Quando a gente faz essa continha aqui, fica o trabalho da força de atrito cinético a 201,17 menos 304,11. Ah, não, vai dar errado, deu negativo. Não tem nada errado aqui. Que ótimo que deu negativo, porque o trabalho do atrito é para ser negativo mesmo. O trabalho da força de atrito cinético é um trabalho que transforma a energia mecânica em outro tipo de energia. Ele tem que ser um trabalho negativo para indicar que ele está diminuindo o valor de energia mecânica e convertendo ela em outro tipo de energia, em geral energia térmica. Então o trabalho do atrito tinha que ser negativo mesmo. E no caso ele vale menos 102,94 joules. Como nós estamos trabalhando com 3 algarismos, fica o 1, o 0, o 2, opa, depois do 2 vem 94. 94 é maior que 50, então o 2 aumenta em uma unidade. O trabalho da força de atrito cinético é menos 103 joule. Essa é a resposta da letra C. Agora falta só a letra D, pessoal. Calcule o coeficiente de atrito estático entre o plano horizontal e o bloco. Responda com 3 algarismos significativos. Olha, vamos usar o que a gente viu nos últimos 2 slides, tá? Então, vamos comparar a última equação do slide 6 com o resultado do slide 7. No slide 6, o que eu estava fazendo? Eu estava tentando calcular o trabalho do atrito cinético por força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Quando eu tentei, eu cheguei nessa relação aqui. O trabalho da força de atrito cinético é menos 343,35 vezes μc. E quando eu resolvi pelo outro caminho, eu cheguei à conclusão que o trabalho da força de atrito cinético era menos 102,94 joules. Ora, é exatamente o mesmo trabalho aqui. Então, isso deve ser igual a isso. Então, menos 102,94 deve ser igual a menos 343,35 vezes μc. Então, μc vai ser menos 102,94 dividido por menos 343,35, e isso nos dá um μc de 0,299811. Muito bem. Nós estamos trabalhando com 3 algarismos significativos. Aquele lembrete básico. 0 à esquerda não é significativo. Então, esse algarismo aqui não é significativo. O 2 é, o 9 é e o 9 também. Então, a princípio, eu pegaria esse número aqui, que fica com 3 algarismos significativos. Porém, o que vem depois do 9? 81. 81 é maior que 50. Então, esse 9 aumenta para 10. Então, fica 0 aqui, vai 1 ali. 9 mais 1 aumenta para 10 também. Fica 0 aqui, vai 1 aqui. 2 mais 1, 3.
Então, quando eu arredondo 0,299,811 para 3 algarismos, na verdade fica 0,300. E a resposta finalmente é: o coeficiente de atrito cinético entre o plano e o bloco vale 0,300. E com isso nós chegamos ao final do exercício, pessoal. Cerramos aqui a nossa aula então. Até a próxima.